Quando o amor é negado, o coração aprende a sobreviver sozinho, mas nunca esquece o que doeu primeiro. Miguel cresceu sendo tratado como um erro, como um peso que ninguém queria carregar, enquanto os sorrisos eram dados para os outros e ele recebia apenas silêncio. Mas o tempo tem uma maneira misteriosa de virar a mesa, de revelar quem realmente era forte, quem realmente foi justo, quem realmente amou mesmo sem ser amado. Esta é a história de um filho rejeitado, que não herdou carinho, não herdou abraços, não herdou presentes, mas herdou algo que ninguém acreditava que um dia seria dele, algo que mudou o destino de todos que um dia o desprezaram. Miguel sempre caminhava devagar pela casa grande, como se seus passos precisassem pedir permissão para existir. Seus olhos carregavam uma melancolia silenciosa que ninguém se dava ao trabalho de decifrar, e cada objeto ao seu redor parecia pertencer a um mundo que não havia sido construído para ele. Seu pai, Antônio, homem de voz pesada e mãos frias, nunca o olhava diretamente. Como se encarar o próprio filho fosse reconhecer um erro do passado que ele se recusava a admitir, enquanto sua mãe, Helena, observava tudo com um silêncio quebrado por suspiros curtos e lágrimas guardadas, incapaz de proteger o menino do esquecimento emocional que se infiltrava na casa como uma sombra permanente. Miguel aprendia cedo que existiam abraços destinados a alguns filhos, silêncios destinados a outros, e ele era o tipo de criança que crescia no silêncio, escrevendo suas próprias perguntas dentro do peito, perguntando a Deus se o amor era algo que se comprava, se mendigava ou se simplesmente era. Negado pessoas como ele, que nasceram no momento errado, na história errada, no coração errado de quem não soube amar. Havia dias em que ele sonhava com o que nunca teve, uma mão que segurasse a sua, um sorriso que dissesse eu estou aqui, um simples gesto que provasse que ele merecia existir. Mas esses sonhos desmoronavam assim que o sol nascia e a realidade fria da casa lembrava que ele era apenas o filho renegado, aquele que todos preferiam esquecer. E Miguel, mesmo pequeno, engolia. Dor como quem engole a água, sem resistência, sem ruído, porque ele havia entendido muito cedo que reclamar não mudaria nada e que o mundo nem sempre dá explicações para as ausências que mais machucam. Mas mesmo assim, dentro do silêncio que o cercava, havia uma chama pequena, quase invisível, um tipo de esperança que não sabia morrer, uma voz baixinha dentro dele que dizia que um dia, de alguma forma, ele seria visto, ele seria ouvido, ele seria reconhecido não pelo sangue que carregava, mas pela força que nunca deixou desaparecer, mesmo quando tudo ao redor insistia em apagá-la com indiferença. Quando Miguel cresceu, a casa não mudou, mas ele mudou por dentro. Seu silêncio ficou mais pesado, como se cada ano adicionasse mais camadas de palavras engolidas, lágrimas secas, perguntas sem resposta, e sua presença passou a incomodar ainda mais aqueles que preferiam fingir que ele não existia. Ele aprendeu a fazer tudo sozinho, aprender, sobreviver, se sustentar emocionalmente. E isso o tornou forte demais para ser ignorado, mas frágil demais para admitir que precisava de amor. Nas ruas, as pessoas o viam como um jovem calmo, com um olhar profundo, aquele tipo de olhar que revela mais do que fala, mas dentro dele havia uma tempestade feita de memórias duras e promessas quebradas, como o dia em que seu pai gastou todo o carinho com outro filho que veio depois, e o mundo pareceu confirmar que Miguel era realmente a sobra, o esquecido, o que nunca foi escolhido. Mas o tempo, sempre fiel ao destino, começou a moldar nele algo que ninguém esperava, uma força silenciosa, resistente, que não se alimentava de ódio, mas uma determinação férrea de nunca tratar ninguém da mesma forma que trataram ele. E mesmo assim, havia ranhuras profundas de dor que jamais cicatrizavam completamente. Cada gesto de bondade que ele dava ao mundo era costurado com a lembrança de que nunca recebeu nada de volta, mas ainda assim, ele dava. Ele oferecia. Ele amava em silêncio porque sua alma era feita de luz machucada, uma luz que, mesmo ferida, nunca desistia de brilhar. E foi essa luz que, sem que ninguém percebesse, começou a mudar o destino de tudo ao redor dele, porque aquilo que é construído com dor também é construído com verdade, e a verdade, cedo ou tarde, encontra seu caminho para o centro de tudo, inclusive o direito àquilo que todos acreditavam que nunca seria dele. Quando Antônio adoeceu, a casa que sempre tinha sido tão grande, tão fria, tão cheia de portas que se fechavam sozinhas, começou a parecer pequena demais para esconder tantos anos de silêncio. E Miguel, agora um homem com postura calma e olhar firme, voltou não porque sentia falta, mas porque a vida às vezes exige que a gente encare aquilo que tentou esquecer. E ao entrar novamente naquele lugar onde aprendeu a sobreviver com o coração apertado, ele percebeu que não era mais o mesmo menino que
Caminhava leve para não fazer barulho. Agora seus passos tinham peso, seu olhar tinha profundidade, sua dor tinha nome. Os parentes cochichavam nos corredores como se sua presença fosse um evento improvável, uma aparição inesperada, alguém que nunca deveria ter voltado. Mas ali estava ele, silencioso, digno, cheio de uma força que ninguém viu crescer porque ninguém estava olhando. E quando o advogado da família abriu os papéis que selavam o destino de tudo que Antônio um dia chamou de seu, o silêncio se tornou mais pesado do que qualquer palavra poderia carregar, porque o que ninguém esperava era que Miguel, o filho renegado, o menino esquecido, o jovem silenciado, fosse justamente aquele que herdaria tudo, não por favoritismo, não por arrependimento tardio, mas porque a vida, de alguma forma, reconheceu nele aquilo que ninguém mais reconheceu: verdade, caráter, uma luz que brilhava mesmo quando todos tentaram apagá-la, e naquele instante não houve vingança, não houve sorriso de triunfo, apenas uma respiração longa, profunda, como se sua alma tivesse finalmente espaço para existir. E ao olhar para os rostos que antes o ignoravam, ele não disse nada, porque às vezes o silêncio é a maior resposta que um coração ferido pode oferecer. E naquele silêncio, todos entenderam que nada é mais poderoso do que alguém que sobrevive ao abandono e ainda assim escolhe ser inteiro. Mas Miguel sabia, mais do que qualquer um ali, que a verdadeira herança não estava escrita em papéis, nem medida em hectares de terra, nem contada em cofres ou valores bancários, porque ele carregava algo muito mais pesado e muito mais valioso do que qualquer fortuna poderia comprar. Ele carregava cicatrizes do que viveu, as noites em que chorou sem emitir som, os dias em que desejou ser visto, as horas em que tentou entender por que sentir tanto doía tanto, e essa herança ninguém poderia tirar, ninguém poderia contestar, ninguém poderia diminuir. Assim, quando caminhou pela propriedade que agora juridicamente lhe pertencia, não era o poder que ele sentia, mas uma libertação lenta, quase espiritual, como se finalmente pudesse respirar o ar que antes parecia não lhe pertencer, e enquanto tocava as paredes, as árvores, os trilhos da estrada que levava até o portão, ele entendeu algo que demorou anos para florescer dentro dele. Ele nunca precisou ser amado para aprender a amar. Nunca precisou ser aceito para aprender a acolher. Nunca precisou ser escolhido para aprender a escolher os outros. Foi essa compreensão que transformou o peso da dor em uma força suave, imensa, bonita de ver. Seu coração, tão ferido, tão costurado, tão insistente, tinha sobrevivido a tudo e ainda conseguia sentir. E esse era o verdadeiro milagre. Então, quando o vento soprou naquela tarde e o sol se pôs lentamente atrás dos campos, Miguel fechou os olhos e deixou que as memórias viessem. Não para machucar, mas para finalmente ir embora, porque algumas dores não se curam, elas apenas se transformam. E ele sabia que estava, enfim, livre. O amor que negamos a alguém nunca desaparece. Ele volta, cedo ou tarde, na forma de silêncio, ausência ou arrependimento. Miguel foi rejeitado, esquecido, ignorado por aqueles que deveriam ter sido seu primeiro lugar de abrigo. Cresceu acreditando que não valia nada, que sua existência era pequena demais, que seu nome não tinha peso. Mas a vida não mede valor pelo carinho que recebemos. A vida mede valor pela força que continuamos tendo mesmo quando ninguém acredita em nós. Miguel não herdou abraços, não herdou afeto, não herdou lembranças bonitas. Ele herdou dor. Mas foi justamente essa dor que ensinou a ele o que significa ser grande. Não grande de riqueza, mas grande de alma. Ele não devolveu ódio. Ele não precisou gritar para provar nada. Ele apenas permaneceu, inteiro, apesar de tudo. E no fim, aquilo que ninguém acreditava aconteceu. Ele herdou mais do que bens. Ele herdou respeito. Ele herdou a verdade do próprio valor. A vida é justa no seu tempo, não no nosso. E o coração que ama mesmo sem ser amado, uma hora encontra seu lugar no mundo. Então, nunca pense que sua dor te diminui. Nunca pense que sua falta de afeto te enfraquece. Às vezes, a ferida é justamente o caminho que te transforma na pessoa que ninguém imaginava que você pudesse se tornar. Porque quem aprendeu a sobreviver sem amor, quando finalmente encontra paz, se torna invencível.